Estamos muito próximos da cidade de Tarumã e estamos chegando na fazenda Canaporã, onde nós vamos saber algumas notícias sobre o milho de inverno, o famoso milho safrinha, que há muito tempo já é um milho safrão, muito importante para a economia regional. A fazenda Canaporã é a fazenda de cana-de-açúcar, mas também com plantação de milho. E você nos acompanha no nosso programa rural. Vamos lá. A família Lima tem origem em Piracicaba, onde há 80 anos ou mais, um pouco de 80 anos, começou com cana-de-açúcar nessa região tão tradicional do estado de São Paulo. Há cerca de 50 anos veio para a região aqui ao lado da cidade de Tarumã e na fazenda Canaporã já é uma das mais tradicionais famílias que produzem cana-de-açúcar. E agora, recentemente, a família Lima resolveu aumentar um pouco esse leque de produtos da fazenda, partindo também para grãos. É uma maneira de você poder sobreviver no campo, melhor ainda, poder produzir e se capitalizar para poder reinvestir na área. E para nos acompanhar nessa visita a Canaporã, eu estou trazendo um velho conhecido de vocês, o Beto Massude, engenheiro agrônomo da equipe técnica da Coopermota. Beto, tudo bem? Tudo bem, Max? Como vai? É muito bom ter você junto conosco em mais essa visita, né, Beto? Que prazer grande estar aqui novamente. Muito obrigado. Ao lado do Beto aqui, o Ricardo Lima. Ricardo, tudo bem? Tudo bom, Max? Tudo jóia? O Ricardo está nos recebendo tão bem aqui na propriedade para a gente bater um papo sobre o milho safrinha e também sobre a cana-de-açúcar, que é um produto já muito tradicional aqui na Canaporã. Ao lado também o Fábio. Tudo bem, Fábio? Tudo bem, Max. Boa tarde. O Fábio vai estar apoiando também tecnicamente o nosso bate-papo. Ricardo, antes de mais nada, é muito interessante estar nessa propriedade que é uma das mais tradicionais aqui da região, das mais antigas da região. E quando a gente fala em propriedade antiga, a gente fala em agricultor perseverante, né? Que de repente a gente sabe que tem alguns tropeços da vida, que nem sempre o agricultor é o culpado, mas se existe há tanto tempo é porque existe muita força de vontade, acredita no que faz e isso vem lá de Piracicaba, né? Do Arnaldo, seu avô, que era um agricultor tradicional, o seu pai, que é um agrônomo formado pela Exalc em 70, veio para cá, trabalhou isso aqui tanto tempo e agora você está assumindo tudo há 20 anos já, como passa rápido o tempo, né? Conta um pouquinho disso para a gente. Faz 20 anos, vai fazer 20 anos que eu estou aqui, vim de São Paulo, né? Fui estudar, trabalhar, morar lá e quando meu pai quis aposentar eu voltei para ajudá-lo. Né? A família está aí no ramo desde o tempo do meu avô, acho que ele formou no Exalc também em 39, se não me engano, e começou já a trabalhar com isso daí. Né? Sempre com cana e sempre com fazendas, usinas. Então a família tem essa tradição de estar no ramo agrícola desde quando ele era bem jovem. E é o que você falou, a perseverança é grande, né? Porque 3 gerações já que estão aí no setor, né? Bom, agora muito recentemente você reservou uma parte da propriedade aqui da Canaporã. Quantos alqueires a Canaporã? A Canaporã hoje tem mais ou menos 250 hectares, né? Mais ou menos 100 alqueires, aí um pouquinho a mais. E dessa área a gente está plantando hoje 13 alqueires de milho safrinha nas áreas de reforma aí da cana que nós vamos passar não vamos mais reformar algumas partes de cana e vamos entrar com grãos. Pela época, casou com o milho safrinha, então nós estamos começando com ele. Para que você entenda, você está em casa, Canaporã, com cerca de 100 alqueires, fica praticamente dentro da cidade de Tarumã, região de terras muito férteis. E você, agora com área de renovação de canavial com milho, você já renovava com grãos também no verão com soja, ou não? Sim, a gente arrendava as áreas de reforma para terceiros, para fazerem essa rotação curta, né?
E agora a gente decidiu nós mesmos mudarmos um pouco a matriz das culturas da fazenda. Então nós vamos aumentar as áreas de grãos, vamos reduzir um pouco a área de cana-de-açúcar aí. E aí você conta com o Fábio e também com o Beto, né? O pessoal da Coopermota dando esse apoio para que as coisas possam andar da maneira como você imagina, é isso? Sim, porque é uma cultura nova que eu particularmente não entendo muito. A gente está buscando estudar, o Fábio sempre está em contato com o Beto para novas técnicas, novos manejos, né? É uma cultura totalmente nova para a gente. Porque apesar de ter sempre os arrendamentos nas áreas de reforma, enquanto você não mete a mão ali, você não aprende né, os pormenores, os detalhes que são importantes nas lavouras brancas, né, nos grãos. E o Beto é um cara novo também aqui, né? Tadinho, né? Gente, ô Beto, Vamos lá. deve ser muito interessante para você, com tanto tempo, com tanta experiência na região, você conhece todo mundo praticamente, todos os pequenos, médios produtores, grandes produtores, enfim, pegando um desafio diferente agora, né? Tentando levantar a moral, a motivação do produtor que está na área de cana-de-açúcar, mas está sendo muito mal remunerado ultimamente, é isso? Perfeito, Max. A atividade ela tem que ser rentável. Primeiramente, para que o produtor possa permanecer na atividade. É um elo da cadeia, você está tendo rentabilidade. Esse é o ponto, né, máximo da atividade. Se você não tem, ele vai migrar para outras atividades. E nós já tivemos aqui a introdução de banana, nós já tivemos a introdução de mandioca, já tivemos a introdução de outras culturas, feijão, amendoim, sempre buscando rentabilidade. A cana-de-açúcar, por um momento, está difícil e o produtor migra para o cereal. É normal, pode voltar, como aconteceu com outras culturas também. É uma alternativa que o produtor tem de poder sobreviver no campo. Isso que é mais importante, né? Sem o produtor, sem o sucesso dele no campo, nós vamos ter cada vez mais gente nas cidades, enfim, coisa que já aconteceu há um bom tempo, né, Beto? Perfeitamente. É muito ruim porque nós estamos falando de pequenos municípios e o emprego é importante para essa finalidade. A atividade cereais, ela traz um condicionamento muito grande, porque envolve muitos maquinários. E isso traz o que? O produtor dando alternativas ao município de colocar pessoas trabalhando na sua atividade e tudo mais. Tem uma coisa importante que eu acho que foi uma preocupação sua, que eu quero perguntar para o Ricardo e também para o Fábio. Você não tem ainda a totalidade dos equipamentos necessários para grãos. Não temos. A gente tem usado alguns terceiros para alguns serviços, mas conforme isso vai se evoluindo, vai aumentando essa matriz, a gente vai acabar adquirindo. Porque daí a gente não depende do serviço de terceiros. Então como a nossa equipe é muito pequena, eu tenho que otimizar todo o tempo que eu tenho de uso. Então se eu tiver um maquinário, se eu conseguir, né, num curto prazo, adquirir isso, fica mais fácil para a gente trabalhar no nosso tempo. A lavoura a gente depende muito mais de chuvas, de fatores climáticos do que a cana. Então a gente tem que ter o tempo certo de todas as operações aqui. Por isso que é importante o sucesso na lavoura, né, Fábio? Para que você possa se capitalizar e ter a certeza que o investimento que você está fazendo em equipamentos é um investimento certo, né? Os equipamentos são caros hoje em dia também, alta tecnologia. Sim, com certeza, Max. E a cultura também exige equipamentos mais modernos, né? E mão de obra qualificada. E tendo esse investimento, a gente consegue, com isso, agregar até produtividade, né? Melhores resultados. Bom, gente, eu gostaria muito que nós subíssemos até o milho para dar uma olhadinha. Você falou em 13 alqueires, né? 13 alqueires, eu tenho 3 áreas, né, com uma diferença aí mais ou menos de um mês de plantio, né? Nós temos uma área do outro lado da rodovia, que nem você falou, eu estou perto da cidade, a primeira casa aqui da cidade está uns 40 metros daqui. Então nós temos uma área do outro lado da cidade, tem essa área aqui atrás e tem uma área lá em cima. Essa área aqui atrás foi a primeira plantada. Bom, essa diferença de um mês já é uma orientação técnica, né, Beto? Pode ter ocorrido aqui no caso, porque nós tivemos um dezembro e janeiro seco, porém o fevereiro choveu muito. O calendário do produtor às vezes estava até correto
em ser uma menor janela. Porém, ele realiza a colheita para depois o plantio. E ele pode ter perdido a sincronia, porque no detalhe da fertilidade do solo, da textura do solo, e esse solo extremamente argiloso aqui, ele requer um certo tempo para realizar o plantio. Choveu, ele não consegue realizar em menos de talvez 3, 4 dias e tudo mais. Como o fevereiro foi muito chuvoso, ele pode ter colhido, mas não conseguido plantar. Então a janela ficou mais longa do que o ideal. Perfeito, então. Gente, então gostaríamos de convidar você que está aí nos assistindo agora no programa Mural, companheiro nosso de 20 anos. Puxa vida, quando eu falo 20 anos, eu olho o cabelo branco aqui, agora eu entendo porque é 20 anos, né? Gostaria muito que você nos acompanhasse, milho adentro, tá? Sujar um pouco o pé conosco, né? Tem gente que está aí na cidade assistindo o programa e sabe que quem gosta do campo tem que sujar a botina de terra. Vamos lá. Chegamos à primeira área de milho plantada aqui na Canaporã. Foi plantada no dia 15 de fevereiro, então é um milho com em torno de 100 dias já do seu plantio, né? E é uma área que você está percebendo, tinha cana de açúcar e agora começou aqui na Canaporã uma diversificação com o milho, com grãos. E, logicamente, é o produtor querendo buscar um espaço diferenciado para poder se capitalizar. Esse milho foi plantado em cima da soja, plantio direto, né? A soja, ela vem após a cultura da cana-de-açúcar nessa área, é isso mesmo? Isso mesmo, Max. Qual foi o preparo dessa área? Nessa área, após a colheita de cana, né, nós entramos com um preparo de solo pesado, subsolagem, gradagem, né, correção de solo. E após um período de pousio, entramos com um plantio de soja, né? E após a colheita de soja, plantio direto do milho, né? Do milho safrinha. Essa área ela teve durante muitos anos a queimada da cana, né? E recentemente a colheita mecanizada. Na hora de fazer a correção desse solo, como é que ele estava? É um solo bem degradado, né? Muitos anos extraindo bastante nutrientes, né? Precisamos fazer uma reposição pesada também, né? E uma adubação pesada também para o plantio do milho, né? Ô Beto, muita gente na nossa região, até por alguns motivos que nós colocamos aqui em off, viu gente? Às vezes por falta de caixa, pelo tempo está muito em cima, o pessoal está fazendo plantio direto de grãos em cima da área de cana-de-açúcar, da soca. Eu gostaria que tecnicamente você falasse, porque é muito importante. Pode ter gente que na pressa ou na falta de recurso está comendo o pouquinho que vai restar lá na frente, né? Fica difícil, né? Não sei se eu fui bem claro, viu gente? Às vezes não vale a pena, hein? Perfeito, Max. O solo, ele tem a sua textura e a sua resistência. Se você coloca realiza um plantio sobre uma certa resistência, como no caso da colheita de cana, se realizou a colheita e logo em seguida entra com o plantio da soja, você tem que ter maquinário específico para o fim, para que dê as dimensões do número de linhas da plantadeira e que saia uma uniformidade da lavoura, da próxima lavoura. Caso contrário, você terá ali um grande problema. É possível realizar? Claro que sim. Vai depender muito deste produtor, da escolha do produtor, e sabendo que feito algo errado é impossível de corrigir.
Ô Fábio, e em relação à produtividade desse milho aqui que está com 100 dias mais ou menos, você imagina em torno de quanto? Olha, Max, estamos aguardando uma produtividade de 280 a 300 sacas por alqueire de produtividade. Que é uma produtividade muito razoável, né, para vocês. Produtividade muito boa, muito boa. É uma alternativa, viu, gente? Agora nós vamos entrar então para dar uma olhadinha nesse milho de perto, vamos abrir uma espiga para mostrar para vocês que essa área, que era uma área de cana-de-açúcar, está com o milho podendo agregar um pouco mais aqui à Fazenda Canaporã. Roberto, está aí uma espiga bem granada, né, não? Essa é uma das espigas do padrão da propriedade. Você nota que ela está bem formada, porque ela tem o número de fileiras e o número de grãos que compõem a fileira. E ela pode encher até o ponteiro. Os grãos estão uniformes, o que é normal ter grãos maiores na base e menores na ponta. E você nota que ela tem aqui, ó, todo o seu espaço cheio, tá vendo? Ela não está xoxa. Quando você tem problemas de umidade, você tem o coveamento aqui maior e entre os espaços aqui fica maiores, né? Outro detalhe, Max, você já está vendo o grão aqui, ó. Olha lá, ó. Ele já está se tornando farináceo. Ó, ele não tem mais tanto leite. Tá vendo? Você vai ver leite um pouquinho mais perto da base lá. Isso significa que nesse estágio o milho já não corre tanto perigo de uma geada, vamos dizer assim. Neste caso aqui, ele poderá enxugar o grão. Chamamos aqui que ele acaba perdendo peso específico, porque o grão ele tem o seu espaço de leite aqui. Se você olhar aqui, tem leite aqui dentro. Quando tem uma geada, como você perde a área fotossintética, esse leite diminui. Então ele fica um grão mais leve. Você terá colheita, porém menos produtividade pelo grão leve. Bom, então aí vem uma pergunta que eu acho que o Ricardo aqui do meu lado, o Fábio também, deve fazer para você, eu vou fazer por eles agora, né, Ricardo? Quanto tempo mais o Ricardo tem que pedir a Deus que não venha uma temperatura muito baixa, uma geada, para que essa espiga, essa espiga espetacular que você pegou aqui, que é a grande maioria aqui, ela possa dar uma bela produtividade e dar a rentabilidade que o Ricardo está pensando? O plantio foi realizado 15 de fevereiro e o milho segunda safra, nós sabemos que ele não se comporta, mesmo o híbrido plantado no verão, chamado primeira safra e segunda safra, ele não tem um comportamento igual, devido à luz e temperatura. Ele tende a aumentar em 30 dias o período para estar concluído a sua maturação fisiológica. A maturação fisiológica é quando você retira o grão do sabugo e você encontra aqui na ponta o chamado ponto preto. Você pode ver que ele não está em ponto preto, ele está leitoso. Então acreditamos em mais 30 dias. Poderá entrar até, dependendo se chover, esfriar e diminuir a luminosidade até início de julho, para estar salva essa lavoura. É claro que já tem uma produtividade aqui, isso aqui não volta, já tem teor de amido e tudo mais. Porém, ele poderá perder pelo grão específico. Para vocês terem uma ideia, né, Beto, até Ricardo, como é a vida do produtor rural, né? Quem está em casa sabendo. Primeiro você ficou torcendo para que chovesse na época certa, tudo direitinho. Agora, umidade parece que não é o grande entrave. Não, agora não. Não mais, né, Beto? Nós temos umidade no solo e nós temos bastante orvalho. E você percebe, Max, que a planta está com um número de folhas verdes, realizando fotossíntese e tudo mais. Então ela está fazendo o quê? Está transformando luz em energia. Luz e energia. É por isso que você terá produtividade. Porém, o problema é a vinda de uma geada. Esse é o grande problema. Bom, aqui na área da Canaporã, Ricardo, é uma área de baixada. Sim.
né? Principalmente aqui. Principalmente nessa área aqui. Você não tem esse receio, não, de uma temperatura baixa, de uma geada, nesses próximos 30 dias? Ou você tem dormido tarde, ou seja, está rezando muito? Todo ano a gente fica nessa expectativa, tanto para o milho aqui, né, de não ter essa geada, quanto agora nessa época que tende a secar com incêndio, com toda essa parte a gente sempre fica preocupado, mas a gente torce para dar certo. E em fevereiro a gente estava torcendo para parar um pouco de chover, para poder plantar. Agora, depois torcemos para chover, para o milho poder vir bem. E agora a gente torce para não gear. É o fator clima que todo agricultor, qualquer cultura, vai estar sempre dependente dela. Por mais que a gente faça o nosso dever de casa, por mais que a gente use as melhores técnicas, busque as tecnologias, o maquinário, treinar pessoal, a gente sempre depende do clima. Isso não tem como escapar, né? Faz parte. Olhando as folhas do milho, olhando esse milho de uma maneira geral, me parece bem sadio, né? E além desses riscos agora e dessa preocupação do produtor com luminosidade, grande preocupação também são as doenças e pragas, que o agricultor tem que estar muito atento, monitorando o seu milho para que ele possa ter uma boa produtividade. Ricardo, certamente essa é uma das suas preocupações também aqui, agora que você está praticamente introduzindo o milho na propriedade. Sim, tivemos uma preocupação de manter as aplicações em dia, nas épocas certas, né, principalmente para a cigarrinha e para o pulgão, né, para que essas doenças não infestassem aí o milharal. Nós conseguimos ter um controle muito bom, conseguimos acertar aí a época das aplicações dos produtos, então nós tivemos uma resposta muito boa de controle dessas pragas. Através do monitoramento você vai aplicar no momento exato, sem desperdício, sem custos exagerados, né? E controlando. Sim, o dimensionamento do equipamento, produtos, né? Daí é o acompanhamento técnico do Beto e do Fábio, para que isso seja sempre levado no tempo certo, porque perder o tempo você acaba perdendo a efetividade dessas aplicações, né? E os produtos não são tão baratos, então a gente tem que ter sempre isso, né? Tentar acertar o máximo possível a época, pela avaliação da incidência, tudo como que a gente vai trabalhar isso, né? Vocês perceberam o que o Ricardo falou, né? Os produtos não são tão baratos e em qualquer atividade é assim, você tem que estar trabalhando muito direitinho para que você não gaste além do que você deve gastar. E na agricultura, muito mais ainda por conta do risco. Fábio, vem cá, que eu quero um momentinho só, Ricardo, muito obrigado. O Fábio, gostaria que você falasse um pouquinho, inicialmente sobre pragas, né? Porque essa é uma preocupação muito grande e para os técnicos, se você perde a atenção, o monitoramento, naquele momento você pode perder a sua produtividade, enfim, é um momento difícil. Sim, é muito difícil, né, Max? O time na cultura do milho também é muito estreito, né? O tempo para aplicação, né, o cuidado com a praga é muito curto. Nessa área aqui, por exemplo, estamos usando um híbrido que ele é resistente à lagarta do cartucho, né? Mas aí tem o pulgão, tem a cigarrinha, né? Que a gente entrou fazendo os controles químicos, né? Parece ter dado resultado. Sim, sim. Deu bastante resultado, assistência também do Beto acompanhando, né, a cultura, e tivemos controle eficiente. Ô Beto, isso que o Fábio falou é muito importante, né? Você poder aproveitar o time, fazer algumas misturas importantes de produtos, é isso mesmo? Perfeito, Max. Aqui foi utilizado na última altura do equipamento um produto multissítio, muito recomendado hoje em dia, misturado a um produto pronto que compõe uma estrubirulina e um triazol. Então você terá ali 3 grupos químicos para o controle das doenças. Como o híbrido é sadio, nós fizemos o preventivo, ou seja, poderia acontecer pelas condições climáticas da entrada de alguma doença e o material já estava protegido. Em relação às doenças, principalmente, quais são as principais hoje que tiram o sono do produtor de milho? Bom, nós podemos ter pragas que transmitem doenças
e propriamente as doenças. Das pragas, nós temos, lá atrás, voltando, o percevejo barriga verde. Tá? Ele vem do advento da soja, ou ele está alojado nas matas, na cana, faz ali a prova, introduz a toxina, estraga o milho inicialmente. Aquele milho não vai para frente. Você terá perdas de produtividade. Passado o período do percevejo barriga verde, que é o diâmetro do colmo, que ele penetra o estilete, o milho cresce, ele já não consegue mais penetrar o estilete. Aí você tem um ataque de pulgões. O pulgão transmite mosaico. Também ocorre o ataque da cigarrinha. A cigarrinha do milho. Lembrando que o pulgão pode sobreviver na cana, na erva daninha, outras culturas. Mas a cigarrinha não. A cigarrinha só vive em milho. A cigarrinha transmite 2 bactérias e mais um vírus. As bactérias é chamado complexo enfesamento, pálido e vermelho. Já o vírus que a cigarrinha transmite chama risca. O pulgão é um mosaico. Então veja bem, você tem 2 pragas que colocam 4 doenças no milho. Isso está levando ao quê? A que o Brasil hoje comece a repensar a não ter a ponte verde. Você faz milho verão, e na mesma região você faz o milho segunda safra. O que acontece? Você terá a praga saindo de uma cultura para outra cultura. E isso leva a prejuízos, a enormes prejuízos para o produtor rural. Em que região do Brasil ainda acontece essa ponte verde, Beto? Isso está acontecendo na região do centro-oeste, na região ali do Goiás, Mato Grosso, mais ali pensando no Goiás ali. Certamente a lavoura está com alto custo, então. Exato, Minas Gerais também, para aumentar ali o número de estados que estão perdendo isso. Por quê? Você tentar combater a cigarrinha com pulverizações é muito difícil, porque o local, o alvo que ela se encontra é muito difícil. Então você tem que buscar no híbrido, uma tolerância no híbrido. E aí no mercado de híbridos que tem no Brasil é pequeno. Ou seja, será necessário para o produtor daqui para frente que ele repense a tecnologia. Eu quero uma tecnologia para me ver livre da lagarta, mas aquela tecnologia, o híbrido não é bom para cigarrinha. Eu quero uma tecnologia para controle de erva daninha, mas aquele híbrido não é bom para o controle da cigarrinha. Mas então eu vou voltar a híbridos que sejam mais tolerantes? Bom, então eu combato lagarta e erva daninha com um milho melhor. Do contrário, eu estou sujeito a perder produtividade por problemas de cigarrinha e pulgões. Todo esse esforço para que você tenha uma lavoura boa, em boas condições sanitárias, que tenha uma grande produtividade, mas nada disso adianta se você não tiver a perspectiva de um mercado que compre o seu produto num preço pelo menos razoável para que você possa cobrir os seus custos e reinvestir na lavoura. Isso que é importante. Eu sei que ninguém tem uma bola de cristal, Beto, né? E é impossível numa commodity, né? Onde você depende do mercado internacional, mas qual é esse cenário que a gente pode tentar avistar daqui para frente para o milho? Bem, lei da oferta e procura. Sabemos que as condições climáticas dos Estados Unidos, como o maior produtor mundial, pelo tamanho das suas áreas e o que alcança de produtividade, a situação deles não está muito boa, porque não para de chover, e o calendário lá está terminando, eles têm limite para o calendário de plantio. Então é uma possibilidade do produtor brasileiro aguardar e tentar pulverizar a sua venda com a colheita do milho segunda safra no segundo semestre anterior à colheita do milho verão, que poderá ocorrer ali em fevereiro do ano seguinte. Então nós estamos dizendo, Marcos, nós temos aí próximo a 8 meses
que o produtor poderá escolher a melhor data para vender a sua produtividade de milho. Em termos de rentabilidade, algo por volta de 40% é algo muito bom, aonde a cultura deixa uma condição da atividade, da cadeia produtiva, para que ele dê continuidade à sua atividade profissional. O número 40 é um número bastante significativo. Bom, nós temos também, né, Ricardo, que torcer bastante para que continue havendo um aumento na demanda pelo milho no mercado interno. E agora, segundo semestre, nós temos final de ano, festas, né, consumo de aves, enfim. Essa é uma torcida muito grande para que aconteça e o produtor tenha uma base melhor. Sim, a gente espera que essa demanda sempre aumente, né? Tanto aves, suínos, todo que usa aí para ração, que as exportações melhorem, também para a gente ter essa perspectiva para poder produzir, né? Sempre essa demanda em alta, os preços, né, se mantendo constantes, não tendo tanta variação, para a gente poder se programar, para ver quanto que a gente vai plantar, qual a busca da melhor, né, época, variedade, toda essa parte, para a gente buscar a melhor rentabilidade que a gente tem aí, que busca no campo, né? Melhor rentabilidade, e eu não poderia encerrar antes de perguntar ao Beto. Beto, quanto tempo você tem como técnico aqui no Médio Vale do Rio Paranapanema já? 25 anos. 25 anos. O Beto conhece tudo, acompanhou famílias, acompanhou gente começando na área. O Ricardo falou em rentabilidade. Então o Ricardo conseguiu uma rentabilidade razoável com o milho, né? O que ele deve fazer com essa rentabilidade daqui para frente, né? Porque a gente costuma dizer que muitos agricultores, infelizmente, não fazem o colchão adequado. Como é que você recomenda, Beto? Com esse capital a mais, em que aplicar? Melhorar as condições? Eu devo fazer um raio-x da minha atividade, ver onde eu possa estar tendo ali um ladrão, que seria uma infertilidade do solo, uma praga ou até uma correção de solo. Ter humildade de olhar para dentro do negócio, né? Exatamente. E para isso, eu colocar o capital na minha atividade. Aí eu aumento produtividade por área. Eu tento igualar toda a área na minha propriedade. É assim que eu me mantenho na atividade. Não adianta eu buscar mais área, não adianta eu comprar maquinário se eu não tiver produtividade por área. Aquele ladrão ali está me tirando a produtividade. Aquela praga, aquela erva daninha, aquela infertilidade, aquela erosão, aquela compactação. Eu tenho que sanar todos esses problemas juntos. É ali que eu vou ter o maior ganho. Esse recado do Beto, o recado do Ricardo e o nosso recado final para você. Estamos torcendo muito para que o produtor do Médio Vale do Rio Paranapanema colha muito, com qualidade, grande produtividade e possa se capitalizar para aplicar no seu negócio e ser cada vez mais com o pé no chão, fazendo o que gosta e o que sabe fazer. Vamos torcer bastante, Ricardo. Obrigado. Obrigado, Beto. Obrigado, Fábio. E vamos lá, vamos torcer.